Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deixa eu começar perguntando, vocês estão com paciência para ouvir essa mensagem hoje? Sim ou não? Amém? Vocês estão com paciência para receber essa mensagem? O pastor está rindo aqui porque ele já viu meu tema aqui já. O tema é seja paciente. Fácil, né? Muito fácil, né? Ser paciente. Você tem sido impaciente com os outros? Não precisa responder. Porque quando a gente pensa em paciência, né? A gente rapidamente... Você tem tido paciência com você? Você tem tido paciência com você? Você tem sido impaciente com você? E tem um outro desdobramento da paciência também, que é para a gente pensar. Você anda impaciente com Deus? Você anda impaciente com aquilo que Ele tem feito ou tem deixado de fazer? Com aquilo que Ele tem permitido ou tem deixado de permitir? Vamos pensar sobre isso nessa noite. Lá em casa, Helena tem andado impaciente, minha filha. 9 anos e ela está dizendo que ela está demorando a crescer. Ela não reparou o pai dela ainda, eu acho, né? Mas ela viu o irmão dela dar uma esticada, então ela está preocupada. E ela fala assim para mim, pai, está demorando. Pai, está demorando. Pai, como é que eu estou? Aí ela pede para a gente medir. E ela fala assim para mim, pai, não tem problema eu ser parecida com você. Eu só não quero ser do seu tamanho. E ela tem andado impaciente. Falei, calma, minha filha, calma, tem que ter paciência. Daqui a pouco você vai dar uma esticadinha, né, gente? Não vou falar que ela vai dar uma esticadona, né? Mas daqui a pouco você vai esticar, tenha paciência. E são questões assim, né? A gente lida com esse sentimento, né? Da impaciência. E nós vamos aprender um pouquinho sobre esse texto de Tiago, capítulo 5. Um texto, meus irmãos, que parece que foi escrito hoje à tarde, de tão atual, né? Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7. Marcelo, eu estou na área aqui, tá? Revista atualizada. Tiago, capítulo 5, verso 7. O texto vai nos dizer: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Até aqui. Tiago é uma carta de palavras práticas, de palavras diretas, que falam sobre a ética, sobre a moral cristã. Então, é uma carta onde Tiago ele não faz curvas, ele é muito direto. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele tem uma impressão sobre a carta de Tiago, que eu também concordo com essa impressão. Parece que a vontade de Tiago era pegar todo mundo pelo colarinho assim, e sacudir, e chacoalhar. Cuidado com a sua língua, sabe? Você tem que ter cuidado, você tem que ter postura. Olha só, a sua fé, se não tiver obra, ela é morta. Ele é muito incisivo, ele é muito direto quando ele vai trazer essa carta. E eu concordo que a sensação é essa mesmo, como se nós estivéssemos sendo chacoalhados por esse autor. E Tiago tem um propósito ao escrever essa carta, e ao escrever essa carta com toda essa ênfase. Tiago está escrevendo para judeus cristãos, judeus que haviam se convertido,
e que estavam dispersos, espalhados pelo Império Romano. Várias foram as questões que fizeram esse povo se dispersar, se espalhar. Alguns foram diretamente por conta da perseguição, outros foram porque se converteram no dia de Pentecoste e voltaram para suas cidades. Então, esse povo agora está espalhado. E essa carta, ela é uma carta geral para todo esse povo que está espalhado. Você tem, por exemplo, cartas na Bíblia que são direcionadas para comunidades, para cidades, para grupos bem específicos, mas a carta de Tiago é uma carta geral para esse povo que está espalhado, esses judeus que se converteram, que estão espalhados, e que por conta disso, por conta de não estarem mais no seu lar, sofriam todo o tipo de circunstância, sofriam todos os tipos de adversidades que os irmãos possam imaginar. Eles se espalham por causa da perseguição, mas continuam sendo perseguidos, maltratados no lugar onde eles estão. O início de Tiago 5, Tiago vai separar alguns versículos para falar sobre os ricos, para falar sobre aqueles que estavam maltratando os cristãos. Haviam homens ali que possuíam terras e os cristãos iam trabalhar nessa terra de uma forma assim, bem servil, bem difícil, bem duro, um trabalho penoso. E o pagamento que deveria ser feito no final do dia não era feito pelos ricos, pelos donos de terra. Os cristãos, então, tentavam buscar justiça nos tribunais, e os tribunais davam ganho de causa para quem? Para os ricos. Então, era toda uma sociedade corrupta, emparelhada com a injustiça. Uma sociedade que desprezava, discriminava, perseguia aqueles cristãos. Eu não estou falando de hoje, tá, gente? Estou falando daquele tempo lá. Mas parece, né? Parece que estamos falando de hoje. Essa era a realidade. E Tiago, ele fez questão de dizer para aqueles homens: olha, o clamor desses trabalhadores está chegando aos céus, e vocês terão sua recompensa pelo que vocês estão fazendo com esse povo que clama. Não pense que vocês passarão impunes. E Tiago, por se declarar contra esse sistema, contra esses homens, ele foi apedrejado até a morte por um sumo sacerdote chamado Ananos, que fazia parte desse grupo de poderosos, que manipulavam e maltratavam cristãos. Ou seja, Tiago morreu por aquilo que ele acusava, por aquilo que ele lutava, contra aqueles que ele lutava, ele morreu. E aí Tiago passa para o versículo 7, e Tiago vai trazer uma palavra para esses cristãos que estavam sofrendo em toda a parte do Império Romano. O que eles poderiam esperar de Tiago, né? Armem-se e lutem contra esse sistema. Vocês têm que tomar uma atitude, fazer algo. Vocês têm que colocar a boca no balão mesmo e brigar com eles. Não. Tiago vai dizer para essas pessoas que estavam sendo perseguidas, maltratadas: sejam pacientes. Sejam pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima. E aí nós vamos entrar nessa questão da paciência. O Novo Testamento usa duas palavras para definir paciência. É a palavra hupomone e a palavra macrotúmia. Você está com macrotúmia aí? Ou você não está com macrotúmia? Gostei dessa palavra. Hupomone, olha só, preste atenção na definição de hupomone. O que é ser paciente, biblicamente falando? É ser constante, é ser perseverante, é continuar, é ter resistência, é ter firmeza, é não ceder, é uma combinação de sob e permanecer, ou seja, permanecer sob.
Rupomone descreve a capacidade de continuar a suportar dificuldades sob diferentes circunstâncias, mas não com uma complacência passiva. Não é você suportar as dificuldades dizendo, minha vida é assim mesmo, sabe, não tem jeito, eu vou sempre ser sofredor. Vocês lembram daquele personagem de desenho que dizia, ó vida, ó céu, ó azar? Não é essa complacência passiva, mas uma coragem esperançosa, que resiste ativamente ao cansaço e à derrota. Então é uma paciência que diz assim, eu vou continuar, eu vou resistir, está difícil, mas eu vou me manter. As dificuldades, as circunstâncias não vão me derrubar. Por quê? Por minha força? Não, porque eu tenho um foco, eu tenho um propósito e eu tenho uma certeza. A vinda do Senhor está próxima. Então, não é uma paciência que não se apega a nada. Não é uma paciência que vem no vácuo. É uma paciência que vem junto com uma convicção. É uma paciência que te faz sair das circunstâncias, não ser refém das circunstâncias e te faz entender que existe uma promessa. Existe a promessa de que o Senhor em breve virá. Macrotúmia vem de macros, que é grande ou elevado, e tumos, temperamento. Ou seja, paciência em macrotúmia é temperamento elevado. É você colocar o seu temperamento acima das circunstâncias. Você não permitir que as circunstâncias, as dificuldades, as adversidades afetem o seu temperamento. Essa palavra denota tolerância, firmeza, resistência, resignação. É a capacidade de suportar perseguição e maus tratos. Preste atenção nisso aqui, ó. Descreve uma pessoa que tem o poder de exercer vingança. Tem o poder de exercer vingança, mas ao invés disso é comedida. Você tem o poder de exercer vingança, mas não é a circunstância, nem a palavra contrária que vai dizer para você o que você tem que fazer. Você vai ser comedido. Você vai ter do Espírito Santo o domínio próprio. O Espírito Santo vai te dar a capacidade de se dominar. Essa é a verdadeira paciência. E você percebe que quando a gente define paciência biblicamente falando, a gente não está falando só do nosso relacionamento com o outro, a gente não está falando só de ter paciência com o outro, mas a Bíblia define paciência como constância, ou seja, é uma relação interna. A Bíblia está falando de paciência como uma firmeza, como perseverança, como resiliência. Então não é somente sobre você ter paciência com alguém ter paciência com você, mas é a forma como você lida internamente com você mesmo, a forma com que você deixa que as circunstâncias mexam com você. Então, quando a gente fala de paciência, a gente precisa pensar, eu estou permitindo que as dificuldades da vida afetem as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas palavras, ou eu estou sendo paciente e me dominando, e sendo comedido, e sendo constante, resistente, e tendo a coragem de prosseguir. Então, a paciência não me faz olhar para o outro, a paciência também me faz olhar para dentro de mim. Para como eu estou lidando com esse mundo de hoje, com essa sociedade de hoje, que vai totalmente contra os valores que nós vivemos, que nós pregamos. Não só os valores que nós falamos, né? Mas os valores que nós colocamos em prática. E para você colocar os valores cristãos em prática, no tempo de hoje, você precisa ter paciência.
você precisa ter constância, você precisa ter firmeza. E é exatamente isso que Tiago está falando. Eu sei que vocês estão passando por dificuldade. E Tiago aqui não está diminuindo o que aqueles cristãos estão passando. E Tiago também não está diminuindo o que nós passamos. Mas ele está dizendo assim, ó, vocês podem lidar com isso e serem cristãos de verdade no meio das dificuldades. Então o que Tiago está dizendo é o seguinte, olha só, as circunstâncias da sua vida não te dão o passe livre de agir com impaciência por aí. Vocês precisam continuar sendo cristãos, agirem como cristãos. Mas eu estou sendo perseguido, maltratado, eu tenho que revidar. Não, você vai ser cristão. Mas eu tenho que fazer alguma coisa, que é questão de vingança, meu nome, a minha reputação. Seja cristão. Você precisa ser cristão, agir como cristão. Porque agir como cristão, quando tudo está favorável, é muito bom. É simples. Mas Tiago está falando aqui, em meio às dificuldades, hajam como cristãos, tenham postura de cristão, ética cristã. 9 razões para Tiago escrever essa carta. Os judeus cristãos estavam passando por duras provações. Eles estavam sendo tentados a pecar. O fato deles estarem sendo perseguidos, maltratados, causavam neles a tentação de pecar. Eles pensavam em pecar. Não, tem que fazer alguma coisa, eu tenho que revidar. E eles estavam sendo tentados a pecar. Alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança. Já que eu não posso com eles, eu vou me juntar a eles. Eu vou fazer o mesmo que eles estão fazendo. Olha os problemas que Tiago precisava enfrentar. Alguns crentes estavam falhando em viver aquilo que pregavam. E por isso Tiago escreve essa carta. Eles estavam falhando em viver o que estavam pregando. Mas Tiago, olha o que a gente está passando. Não interessa. Vocês precisam viver aquilo que vocês pregam. Outros crentes estavam vivendo de forma mundana. Muitos pensavam em desistir do evangelho. Muitos pensavam em abandonar o cristianismo, porque ser cristão, naquele tempo, era sinônimo de perseguição, de maus tratos. Eram pessoas pobres em seus lares, e quando foram dispersos, deixaram muitas coisas para trás, se tornaram mais pobres ainda onde chegaram, e ainda eram humilhados naqueles lugares. Então, muitos estavam pensando em desistir. Outros não conseguiam dominar a língua. Outros estavam se afastando do Senhor. Havia crentes que estavam vivendo em guerra uns com os outros. Então, olha a série de problemas que Tiago precisava tratar e trata nesse texto. Aí eu pergunto para vocês, tem algum desses 9 pontos, nessas 9 razões, que se perderam e não são mais atuais? Eu peço perdão porque eu não tive tempo de fazer uma arte, de colocar aqui para ficar mais afixado, eu peço perdão. Mas todas essas 9 razões que eu acabei de ler aqui para vocês, são razões que persistem ainda hoje. E que ainda hoje precisam ser tratadas no meio dos cristãos. Mas aí, Tiago nesse texto, nessa carta, ele não vai só apresentar o problema. Ele vai trazer soluções também. Então eu não vou ficar só no problema. Aqui, ó, temos um problema. Esse problema ainda é real, esse problema ainda acontece no meio cristão. Tem gente que está dispersa, tem gente que quer desistir, tem gente que continua sendo perseguida, maltratada, humilhada, né? Tem gente que ainda não consegue dominar a língua, mas aqui está todo mundo conseguindo dominar. E tem crentes que ainda vivem em guerra uns com os outros. Então, mais atual do que isso, impossível. Mas aí, Tiago começa a trazer a solução. Aquele povo estava passando por diversas dificuldades.
Nós estamos passando por diversas dificuldades, diversas lutas, diversas guerras. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua de forma específica. Mas uma palavra do Senhor para você nessa noite. Uma palavra que você precisa lançar contra o seu problema, contra a sua dificuldade. Uma palavra que você precisa trazer à tona, trazer à sua mente, trazer à tua boca para você declarar, para que você lide com as suas dificuldades da maneira que você precisa lidar. Pensa o seguinte comigo: a vontade de Deus jamais levará você onde a graça dele não possa te sustentar. Eu vou repetir isso aqui para você. A vontade de Deus jamais levará você onde a graça dele não possa lhe sustentar. Talvez aqueles judeus cristãos dispersos estavam se sentindo abandonados por Deus. Talvez eles estivessem impacientes com Deus. O que é isso? De que valeu a pena nos converter? Mas eles precisavam se lembrar de que a vontade de Deus jamais os levaria para um lugar onde a graça dele não os pudesse sustentar. Não é o que diz 1 Coríntios capítulo 10, verso 13? 1 Coríntios 10, 13 vai dizer assim: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Nessa versão diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então nós precisamos entender e lembrar que em meio às dificuldades, a graça do Senhor continua nos dando suporte. Você precisa entender que você não está desamparado no meio das suas dificuldades. O que eu e você precisamos fazer nesse momento é sermos pacientes, é sermos constantes, é sermos perseverantes, resistentes, corajosos, ainda mais sabendo que a vinda do Senhor está próxima, que a volta está próxima e que Ele virá nos encontrar. Amém, igreja? Então, Tiago vai começar a dizer: em meio às dificuldades da vida, ele vai começar a trazer exemplos. No meio da dificuldade daquele povo disperso, ele vai trazer 3 exemplos de paciência. E vamos a eles. Versos 7 e 8 de Tiago 5. Sejam pacientes como o agricultor, ou como o lavrador. O texto diz: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Assim como o agricultor, nós devemos esperar com confiança e paciência pelo fruto. Nós devemos esperar com confiança e paciência pelo fruto. Se tem uma coisa que o agricultor precisa ser, é paciente, não é verdade? Ele precisa ser paciente. O resultado daquilo que ele plantou não vai aparecer daqui a meia hora. O resultado daquilo que ele plantou, o resultado do trabalho, do esforço dele, não vai aparecer no próximo dia. Ele precisa ter paciência. Ele precisa ser perseverante, se ele quiser aquele fruto. E o agricultor sabe que vale a pena esperar, porque o fruto é precioso. Olhando para essa analogia do agricultor, vamos pensar o seguinte:
existem pelo menos duas coisas que o agricultor pode controlar. Vocês sabem quais são? Duas situações, duas questões que são controláveis, que o agricultor pode administrar. Quais são? A semente, ele escolhe a semente que ele vai plantar. Ele pode escolher a semente. E a segunda? O tempo. Será que o tempo, o agricultor domina o tempo? A terra. A terra ele prepara. A terra ele consegue preparar. Mas existem circunstâncias que ele não consegue dominar. Ele não consegue dominar. Sobre o tempo, ele tem uma previsão, né? Nessa época aqui, na Palestina, planta na chuva de outubro, colhe na chuva de março. Mas é uma previsão de chuva. Então isso ele não tem o domínio. Ele não tem domínio também do clima. Esse clima ele não tem domínio. Ele não tem domínio pelo clima, ele não vai saber se amanhã vai chover, se no outro dia vai fazer sol. Então, nós precisamos também entender que existem circunstâncias na nossa vida que nós não conseguimos dominar, não conseguimos controlar, mas precisamos realizar aquilo que nos cabe. Muitas das vezes nós somos impacientes, porque as coisas não estão acontecendo no tempo que nós queríamos, do jeito que nós queríamos, com as pessoas, com as circunstâncias que nós queríamos, no passo a passo que nós queríamos, e nós somos impacientes com isso, mas nós não fazemos a parte que nos cabe. Nós não estamos fazendo a parte que nos cabe. Qual semente você tem plantado? Você quer o fruto precioso? Você quer um fruto maravilhoso que você possa degustar? Mas qual semente que você tem plantado? A sua terra é uma terra preparada? É uma terra apropriada para germinar? Então nós nos pegamos muitas das vezes impacientes porque as coisas não acontecem, impacientes porque Deus não está fazendo, e nós não fazemos a parte que nos cabe. Nós vivemos numa geração materialista e resultadista, sabe? Imediatista, nós queremos as coisas para ontem, nós queremos que tudo seja resolvido rápido, e nós queremos sair com resultado, sair com fruto amanhã. Mas nós, muitas das vezes, não fazemos a parte que nos cabe. Aquilo que nós podemos controlar, aquilo que nós podemos fazer. E muitas das vezes nos pegamos reclamando com Deus, por falta de paciência. A falta de paciência também acontece porque nós muitas das vezes não vemos o resultado acontecendo. Ah, pastor, já estou orando há tanto tempo, sabe? Coloquei diante do Senhor já tem anos e nada acontece. Você sabia que na vida do agricultor também é assim? Ele escolhe a semente, ele prepara a terra, ele lança a semente na terra, e quando ele chega lá no outro dia, o que aconteceu? Aparentemente nada. Mas dentro da terra, a produção começou. Lá dentro da terra, de forma invisível, de forma silenciosa, o trabalho da semente começou. E daqui a pouco, dentro de um tempo, aquela semente vai germinar e vai romper a terra. E não é exatamente assim na nossa vida. Nós temos a impressão de que Deus não está fazendo, de que Deus não está trabalhando. Nós não estamos vendo resultado, Senhor, mas existe um trabalho silencioso, existe um trabalho invisível do Senhor, cooperando para que aquele fruto, aquela semente, dê o resultado, que aquela semente plantada dê o fruto. Mas nós precisamos perseverar, nós precisamos crer que Ele está agindo. É por isso que eu preciso ser paciente como agricultor. É por isso que eu preciso, Tiago nos ensina, esperar, acreditar, confiar,
fazer aquilo que me cabe e esperar e entender que o Senhor está agindo, ainda que eu não esteja percebendo. E em breve, muito em breve, o fruto precioso vai se apresentar a nós. Tiago está dizendo: ei, o tempo que você está passando, o tempo que vocês estão passando é um tempo necessário, mas espere, porque no tempo certo, na hora certa, o fruto precioso vai acontecer. No caso dos judeus dispersos, o fruto precioso era a vinda do Senhor, e eles estavam sendo moldados, preparados para esse tempo, e nós também. Enquanto nós ainda não colhemos o fruto, as tempestades virão, e elas serão necessárias para a tua semente. A tempestade vai ter importância no processo para que você colha o fruto. Pegou aí a senha? Entendeu aí? A tempestade na minha e na sua vida, ela vai ser necessária para que o fruto produza. Porque a intenção do Senhor, e Tiago vai dizer isso no capítulo 1, ele vai dizer: sejam felizes quando passarem por provações, porque a prova da sua fé produz perseverança. A intenção da tempestade é produzir. A intenção do Senhor na adversidade que Ele permite que a gente passe é produzir algo em nós, nunca é para destruir. O que Ele quer produzir através dessa tempestade que você tem vivido? Vai ter um momento de deserto também. A tempestade vai cessar e vai vir o deserto. O que você prefere, a tempestade ou o deserto? Mas para que o fruto aconteça, é necessário também o sol, o calor, a pressão do sol, a temperatura alta. E isso também é necessário para que o fruto, para que a semente produza o fruto. Então, se você estiver passando pela tempestade, ou se você estiver passando por um tempo de seca, de temperatura alta na sua vida, saiba que a graça de Deus te dá o suporte. A graça de Deus te dá a condição de você suportar com paciência, esperar com paciência, para que você colha o fruto. Segundo exemplo, seja como profeta. Verso 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Olha a vida dos profetas. Já parou para pensar na vida dos profetas? Um dia eles são chamados por Deus, separados por Deus. Ei, vem cá, você a partir de agora vai falar em meu nome. Tu vai falar comigo, eu vou te ouvir, nós vamos conversar, e depois que nós conversarmos, você vai ser a minha boca no meio do povo. Olha a honra disso. Aí você imagina, um cara desse, uma pessoa dessa é blindada, né? Nada vai acontecer com ela, por quê? Né? Ela ouviu o chamado, obedeceu, ela está ali representando, testemunhando, proclamando palavras do Senhor. Mas o que acontecia com essas pessoas? O que acontecia com os profetas? Todo o tipo de perseguição, de maltrato que você possa imaginar. As mortes mais horríveis que você possa imaginar. Ouvir, falar e obedecer a Deus não vai te livrar das dificuldades. Pelo contrário, elas vão acontecer exatamente por você ter obedecido a Deus. As dificuldades virão exatamente porque você obedeceu. Não é porque obedeceu que você vai estar livre da dificuldade, pelo contrário. As dificuldades virão. Tiago está dizendo, usando o exemplo dos profetas, dizendo para aquele povo disperso: ei, em meio à dificuldade, não pare de proclamar. Ei, em meio às dificuldades, não pare de testemunhar. Ei, em meio às dificuldades, não pare de ser boca de Deus no meio do povo. Em meio às dificuldades, não pare, não desista, não retroceda, mas seja a boca de Deus até mesmo para aqueles que estão maltratando você.
até mesmo diante de uma sociedade que vai contra os seus valores. Não pare de declarar. Seja um profeta, viva a palavra. Viva a palavra como um profeta, nesse tempo. As dificuldades, elas vão acontecer e vão se tornar maiores. Mas o Senhor te diz, a minha graça vai te sustentar. Seja como profeta, lembre-se sempre de que a sua pátria não faz parte dessa terra. Quantos de nós estamos buscando o valor desse mundo, o reconhecimento desse mundo? Quantos estão buscando status nessa sociedade, no meio dessa sociedade? Quantos querem ser iguais, querem se comparar? Mas nós precisamos lembrar que nós não somos daqui, a nossa pátria não é essa. Somos forasteiros, peregrinos nesse mundo. Nós estamos representando algo maior e alguém muito maior do que qualquer coisa que possa se apresentar nesse tempo. Então, se eu busco o reconhecimento dessa terra, sendo representante celestial, da terra celestial, existe um problema muito grande comigo. Se eu busco status aqui, representando o meu Senhor e o meu Salvador, existe um problema muito sério comigo. Muitos, para não passarem por dificuldades, se acomodam à sociedade em que vivem. Porque não resistem, porque não perseveram, porque não são resilientes e porque não entendem que a graça de Deus nos sustenta. Por último, seja como Jó. Seja como Jó é complicado, né? Tiago pegou pesado aqui, Tiago? Seja como Jó. Ele vai dizer aqui no verso 11: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Olha só que coisa linda. Seja paciente como Jó. Você vai dizer, mas Jó foi paciente mesmo, pastor, totalmente? Tem 16 porquês no livro de Jó. Jó fala porquê 16 vezes. Sabe quantas queixas que Jó faz contra Deus? 34. Aí você pode pensar assim, mas será que ele foi paciente mesmo? Fazendo tanta queixa assim? Dando tantos porquê, perguntando tanto, por quê? E se você tem alguma dúvida disso, dá uma olhadinha em Jó capítulo 13, verso 15. A gente lembra daquele versículo lá no final, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó realmente... Mas olha o que ele fala no meio do livro, Jó 13, 15. Jó capítulo 13, verso 15. Palavras de Jó. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Olha essa frase. Ainda que ele me mate, nele esperarei. É a cova dos leões que ele vai permitir para mim nesse tempo? Eu vou esperar nele. É a fornalha ardente que Deus vai permitir que eu entre nesse tempo? Mesmo assim eu vou esperar nele. Ele vai me matar? Mesmo assim eu esperarei nele. Eu não vou desistir. Eu vou continuar paciente, constante, persistente, resistente, resiliente. Porque a vinda dele está muito próxima.
porque não são as circunstâncias que dizem o que eu tenho que fazer ou não. Eu estou firmado na graça do Senhor. Eu estou firmado na provisão do Senhor. Eu estou firmado na misericórdia, na piedade do Senhor. Foi exatamente isso, foi exatamente assim. Esse foi o Deus na vida de Jó. Um Deus misericordioso, piedoso, ouviu as 34 queixas, ouviu os 16 porquês de Jó, e restituiu a Jó, e restaurou a vida de Jó. Jó, com a sua paciência, com a sua resiliência e perseverança, ele contrariou todas as previsões. Satanás disse assim, ele não vai resistir. A mulher dele disse assim, amaldiçoa o seu Deus e morre. Os amigos dele disseram assim, você só pode estar em pecado. E ainda assim, Jó, com a sua paciência e resiliência e perseverança, contrariou todas as previsões. Meu querido irmão, minha querida irmã, em meio às dificuldades da sua vida, em meio às adversidades, às tempestades, aos desertos, contrarie todas as previsões que vão dizer para você que você não vai aguentar, que você não vai suportar, que você não vai resistir. Contrarie todas as previsões, sabendo que a volta do Senhor está próxima. E essa é a sua esperança, essa é a sua certeza, é isso que te move, é isso que te movimenta, é isso que te faz resistir. Contrarie todas as previsões que disserem que você não vai conseguir. Romanos capítulo 12, verso 12. Último texto, e depois eu tenho só mais uma citação. Romanos 12, 12. Texto muito conhecido. E é o texto que eu fecho essa palavra. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vamos ler junto esse texto? No 3, 1, 2, 3. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Uma última citação, também do reverendo Hernandes Dias Lopes. Quando você estiver enfrentando sofrimento, isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui falou muito ao meu coração. Quando você estiver enfrentando sofrimento, não coloque em dúvida o amor de Deus. Não faça essa relação. Se eu sofro, é porque Deus não me ama. Não faça essa relação. Não coloque em dúvida o amor de Deus. Pois pessoas que andaram com Deus como você, também passaram pelas aflições. Seja paciente. Amém? Vamos orar? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E que você se perguntasse se existe alguma circunstância que está fazendo você duvidar do amor de Deus na sua vida. Existe alguma adversidade, alguma dificuldade, alguma tempestade, algum deserto que faz você colocar em dúvida a ação de Deus na sua vida, o cuidado de Deus na sua vida, a proteção, a graça, a misericórdia de Deus na sua vida. E você precisa ser bem sincero com você, porque se você encontrar, você vai dizer para Deus, não para mim, sim, Senhor, existe. Essa circunstância está me colocando em dúvida. Mas em nome de Jesus, você vai dizer, você vai colocar essa circunstância diante do Senhor, e você vai dizer assim, essa circunstância, Senhor, não me domina mais, porque muito maior do que essa circunstância na minha vida, é a certeza de que em breve o Senhor voltará,
e nunca foi tão próxima a volta do Senhor como nos tempos de hoje. E você precisa mais do que nunca crer, porque existem evidências de que a volta está próxima. E você precisa ter a certeza do cuidado de Deus na tua vida nesse tempo. As dificuldades, as lutas, as guerras na tua vida não é sinal de que Deus te abandonou. Pelo contrário, se Ele está permitindo isso, é porque Ele quer produzir algo em você. Se Ele está permitindo isso, não é porque Ele virou as costas para você, mas é porque Ele está cuidando e te dando a capacidade, te dando forças para resistir, para passar por essas provações. Mas você precisa crer, você precisa estar firmado, você precisa estar sólido na certeza de que Ele está cuidando de tudo e Ele tem controle sobre todas as coisas. Ainda que você tenha perdido o domínio, o controle, nada foge ao controle dEle. E se você entregou a sua vida para Ele, se nós entregamos a nossa vida para Ele, como nós dissemos, como nós podemos ousar duvidar daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele está produzindo? Porque é isso que a impaciência diz para Deus. A minha impaciência diz para Ele: eu não estou gostando do jeito como o Senhor está levando a minha vida. Eu não estou satisfeito com a forma como o Senhor está lidando com as minhas dificuldades. Eu imaginei que eu não teria mais esse problema, e esse problema continua. E quando você mostra impaciência, você está dizendo que você não está satisfeito com a forma com que Deus tem administrado a sua vida. E isso não pode fazer parte da nossa vida. A impaciência é pecado. É uma afronta a Deus. E você precisa se livrar dessa impaciência, dessa inconstância, dessa incerteza. Você precisa ser aquela pessoa que é constante. Talvez você não entenda por que você oscila. Você está aqui, você está firme, você está constante, daqui a pouco você não está mais. Você oscila, você perde a paciência. Não, eu estava buscando isso aqui, mas eu já perdi a paciência com Deus. Não aconteceu, então eu vou desistir. E a minha oração nessa noite é para que o Senhor renove as suas forças, renove a sua fé, a sua esperança, renove a certeza de que Ele está cuidando de tudo e que em breve Ele voltará. E você vai viver uma eternidade, e esse é o fruto precioso, viver uma eternidade na presença dEle. É algo que Ele tem para você. Ele diz: eis que eu sei os planos que tenho para a tua vida, planos de paz, para te dar o fim que você deseja. E nós precisamos fazer como o salmista no Salmo 40, esperar com paciência no Senhor, porque Ele inclina-se a nós, e Ele atende o nosso clamor. Você precisa crer nisso, e esperar com paciência, seja como agricultor, seja como profeta, seja como Jó, que possamos ter essa convicção e essa certeza, e sermos pessoas constantes e firmadas nele. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, de forma muito específica e muito especial, a minha oração é para que o Senhor renove as nossas forças. A minha oração é para que nós não sejamos inconstantes, levado por qualquer vento de circunstância, levado por qualquer vento de adversidade, mas que nós possamos permanecer firmados no Senhor. O tempo que nós vivemos não é favorável a nós, existe perseguição, existe batalha, mas Senhor, em nome de Jesus, nós estamos firmados em Ti, ó Pai. Nós não queremos os valores desse mundo. Nós nos mantemos, ainda que perseguidos, ainda que humilhados e maltratados, nós nos mantemos debaixo dos Teus valores, ó Pai. Nós nos mantemos debaixo da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem para nós, e entendemos que a nossa vida não é mais nossa, e que o Senhor tem controle dela. O Senhor está produzindo em nós, e nós, ó Pai, nós só podemos te agradecer pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Que sejamos pacientes, constantes e firmes no Senhor, sabendo que em breve nós estaremos na Tua presença de forma eterna, desfrutando da Tua presença, face a face contigo, ó Pai. Que esse seja o nosso motor, que esse seja o nosso propulsor nessa terra, ter a convicção de que nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos aqui, e enquanto estivermos aqui, seremos pacientes e vamos esperar pelo fruto precioso. Proclamaremos o Teu nome como fizeram os profetas.
e perseveraremos como fez Jó, para que nós possamos ser restituídos de forma plena, para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora do Seu Filho Jesus, e que as doces consolações do Espírito Santo, sejam com o povo de Deus espalhado pela face da terra, e de uma forma especial, com a primeira Igreja Batista em Santo Aleixo, desde agora e para todo sempre. A igreja diga: amém. Deus abençoe, meu irmão. Vão em paz. Abrace quem você não abraçou.